Bom dia, pessoal. Na nossa aula hoje nós vamos tratar sobre a organização do sistema escravocrata aqui na colônia portuguesa que deu origem ao nosso país. Antes de tudo, nós vamos tentar observar mais ou menos como começou a funcionar esse sistema escravista e quais as bases para a organização desse sistema e como contribuiu para que, de alguma forma, os africanos fossem inseridos na colônia portuguesa que deu origem ao nosso país e, consequentemente, como esses africanos interferiram na formação sociocultural do nosso país. Antes de tudo, é importante observarmos o seguinte: no próprio continente africano existia escravidão, só que em um sistema um pouco diferente, um pouco divergente do sistema escravista que foi incluído aqui no período de colonização dos portugueses no território que deu origem ao nosso país, assim como nos outros territórios colonizados pelos europeus, tá? Tanto aqui na América do Sul como na América do Norte. No século XVI, o continente africano era habitado por povos de diferentes origens, de diferentes etnias, de diferentes grupos étnicos e eram organizados de maneiras muito diversas. Existiam milhares de povos que habitavam todo o território africano. De norte a sul, o continente africano era habitado por povos de etnias totalmente diferentes. No extremo norte, etnias de cor branca, no centro e no sul, etnias de cor negra. E na parte mais ocidental do continente africano, na parte mais próxima à América, existiam também, em sua grande maioria, povos africanos de cor negra. Mas isso significava que, embora eles fossem habitantes de um mesmo continente, eles possuíam, digamos que, características adversas, características culturais, porque as físicas, em sua maioria, eles se assemelhavam um pouco, mas do ponto de vista de língua, do ponto de vista de práticas religiosas, eles possuíam organizações diferentes. Naquela época, no continente africano, uma pessoa podia ser escravizada, mas existiam maneiras diferentes de escravização dos povos africanos, ou seja, a escravidão já existia dentro do próprio continente africano. Muitas vezes, por existir esse processo de escravidão lá, ocorria também a venda de negros que eram aprisionados lá para serem repassados para os traficantes de escravos de origem portuguesa. Os motivos que levavam à escravização de africanos naquela época eram os seguintes: caso cometesse algum crime, a pena seria a escravidão ou para a vida toda ou por um período. Praticassem adultério, que era considerado uma falha grave, raptassem uma criança, que esses eram os crimes mais comuns. Escravização por dívida, que era um tipo especial de escravização que já existia desde da Idade Antiga nos diversos reinos e civilizações da Antiguidade. Fosse prisioneiro de guerra, o que era bastante comum e devido à grande divergência entre as tribos africanas, era bastante comum a existência de prisioneiros de guerra, dos diversos conflitos existentes entre esses povos. Aí, dependendo da localidade, os escravos poderiam ser bem tratados e bem recebidos por seus senhores ou serem castigados e até mortos por eles. Isso dependia muito da situação, dependia muito do modo de se tratar com os senhores de escravos. É aí que, com esse sistema escravista dentro do continente africano, nós vamos observar a formação do chamado tráfico negreiro. É quando os europeus começaram a perceber que seria uma atividade bastante lucrativa transferir esses escravos africanos, esses negros capturados no continente africano, transferi-los para atividades econômicas no continente americano, seja nas minas de extração de minerais ou nas plantações de produtos tropicais, como cana-de-açúcar, que foi a primeira grande atividade agrícola de grande proporção produtiva e de grande atividade comercial em relação ao continente americano com a Europa. Também na América do Norte foi bastante importante a produção
de algodão, mas isso aí já é outra situação. No que diz respeito à colonização do nosso país, do território que deu origem ao nosso país, inicialmente foi a produção de cana-de-açúcar, seguido da mineração de ouro e diamantes, e por último, a grande atividade econômica que se utilizava de mão de obra escrava eram as plantações de café. A escravidão na África foi intensificada a partir do século XV, quando os portugueses começaram a explorar a costa e levar africanos escravizados para vender na Europa. O início, os princípios da atividade de tráfico negreiro se deu inicialmente pelos portugueses quando começaram a perceber a grande lucratividade que poderia gerar nesse comércio de seres humanos para serem transformados em trabalhadores braçais. A grande diferença da escravidão posta em prática pelos europeus e a existente na África era a visão comercial. Os africanos passaram a ser tratados como objetos, como verdadeiros animais de carga, no sentido de que eles, sendo objetos, se tornaram bens e bens de grande valor. Para os europeus, os cativos eram uma mercadoria que poderia ser comprada a baixo custo e vendida a um preço elevado, gerando um grande lucro. Nesse sentido, os africanos que eram capturados no continente africano e levado para a Europa e depois redistribuído para outras áreas, principalmente a América. Isso acabava gerando uma importante margem de lucro para os comerciantes. As pessoas escravizadas na África, que eram trazidas para as Américas, iam destinadas a trabalhar inicialmente na agricultura, como foi falado anteriormente aqui, mas após o processo de mudança nas atividades econômicas, no caso aqui do território brasileiro, eles acabaram sendo utilizados em diferentes atividades econômicas, embora que inicialmente o uso deles tenha sido nas plantações de cana-de-açúcar. E no caso das outras partes do continente americano também nas atividades de agricultura comercial, principalmente a agricultura de produtos de origem tropical que seriam levados para a Europa. No caso da colônia portuguesa, após 1530, quando começou a produção de açúcar para a Europa, o número de escravos comprados aumentou muito. Com isso, o comércio de pessoas traficadas da África para a América se tornou um dos negócios mais rentáveis da época. E juntamente com o comércio da cana-de-açúcar, o comércio de açúcar para a Europa, acabou gerando um montante de atividade comercial muito grande. A base de lucro dos portugueses era, antes de tudo isso, depois do início da prática de desenvolvimento comercial aqui no território brasileiro, que coincidiu também com o enfraquecimento do comércio com as chamadas Índias Orientais, como vimos nos assuntos anteriores. No momento que houve esse enfraquecimento do comércio com as Índias, os portugueses se voltaram para o seu desenvolvimento comercial ligado à produção de cana-de-açúcar e também com o desenvolvimento do comércio de escravos, já que eles eram os grandes responsáveis pela prática, isso desde o início do século, desde o século XV. Esse comércio modificou as relações entre os povos africanos, estimulando conflitos entre eles para que os chefes de aldeia e governantes fizessem prisioneiros para vender aos traficantes. Nesse sentido, para a existência do comércio, era necessário, antes de tudo, ter a oferta da mercadoria, como eles eram tratados. E justamente essa oferta aumentou bastante com o aumento também de diferentes conflitos entre as tribos africanas. As pessoas escravizadas eram levadas aos portos e trocadas por dinheiro ou mercadorias. Muitas vezes eram trocados por produtos que os africanos não possuíam lá nas suas plantações. Geralmente, o uso do fumo, as plantações de fumo aqui no território brasileiro eram utilizadas para justamente haver a troca de fumo pelos traficantes em relação aos escravos, embora também eles levassem dinheiro, principalmente dinheiro no sentido de ouro ou
pedras preciosas, ouro, prata ou pedras preciosas. Aí justamente essa prática do tráfico negreiro se devia através do comércio pelo Oceano Atlântico, a interligação dos portos da costa africana com os portos, principalmente os nordestinos, que deixavam, era uma atividade mais organizada no sentido de que a costa africana estaria mais próxima do território brasileiro a partir dos portos na região nordeste, principalmente os portos que recebiam navios negreiros, navios que transportavam escravos africanos, eram principalmente em Salvador e em Recife. Os escravizados eram levados para a América em navios de transporte nos quais os africanos ficavam em situações degradantes, principalmente porque transportavam uma grande quantidade de pessoas em embarcações muito pequenas para o transporte, porque colocavam geralmente maior quantidade para pouco espaço, como mostra aqui a imagem das embarcações. Aqui, ó, como vocês notem aqui eram onde eram colocados os escravos. Aqui nessa parte aqui era o porão dos navios, onde eram colocadas mercadorias, munição, pólvora, os mantimentos para a viagem, também mercadorias diversas que eles levavam de um canto para outro. Aí nessa parte aqui, mais logo abaixo do convés, mais entre o convés e o porão, é onde ficavam os escravos, que geralmente não cabia esse espaço, não cabia uma pessoa em pé. Eles eram, todo o percurso, eles eram levados nesse sentido aqui, amontoados como se fossem verdadeiros animais, como realmente eles eram tratados. Esses era a formação, era mais ou menos o desenho dos chamados navios tumbeiros, ou os navios negreiros, como eles eram chamados. De forma geral, as condições de viagem eram as seguintes: os escravizados eram obrigados a viajar nos porões, os homens eram separados das mulheres e das crianças, havia sempre uma separação por idade e por sexo. As pessoas eram amontoadas umas sobre as outras com as mínimas condições de higiene, alimentando-se somente de legumes secos e mandioca. Além das condições péssimas de transporte, também as condições de alimentação eram bastante precárias. Isso acarretava também grande mortalidade entre os escravos que eram traficados. O número variava entre 200 e 700 pessoas traficadas por navio, isso dependendo da compra do número de escravos e também dependendo também da capacidade dos navios. Para aumentar o número de escravizados a serem vendidos, com isso aumentarem o lucro, os europeus começaram a diminuir a quantidade de água e comida para transporte. Isso acarretava também ainda mais a escassez de alimentos para os traficados. As viagens duravam entre 35 e 70 dias, dependendo da origem e do destino. Por isso que geralmente os portos que recebiam escravos, isso nos primeiros momentos, eram principalmente os do Nordeste, justamente para diminuir a distância e diminuir a quantidade de dias. Porque quanto mais dias, mais demorado, mais a demora de dias, mais também eram as percas de escravos que acabavam morrendo devido às condições do transporte. A taxa de mortalidade de africanos durante a viagem variava entre 10% e 20%. E isso, quanto mais demorava a viagem, mais frequente era a taxa de mortalidade. Isso, de alguma forma, eles iam compensando com maior quantidade. Cada vez mais, para aumentar a sua margem de lucro, era como se entupissem os navios de mercadoria viva, que ocasionava ainda mais um aumento da taxa de mortalidade entre os cativos. No que diz respeito ao desembarque na colônia, ao desembarcarem na colônia, os africanos eram vendidos em leilões ainda no porto. Eles eram jogados, os que estivessem em condições físicas boas eram logo repassados para a venda. Geralmente os compradores já estavam esperando nos portos para receber ou para averiguar a mercadoria. Alguns eram colocados em separado no sentido de que
alguns não estavam com condições físicas para serem vendidos. Eles eram colocados em separado, alguns eram de alguma forma reanimados, eram melhor tratados para que o vendedor não tivesse prejuízo. Então, como vocês notam aqui a imagem, como se fosse aqui logo no porto o mercador já vendendo escravos. Nos leilões, as famílias eram separadas e destinadas a donos diferentes. Muitas delas jamais se viram novamente. Era o que era bastante comum, que às vezes quando eram capturados famílias inteiras. E justamente acontecia da maioria das vezes simplesmente essas famílias serem separadas, porque muitas vezes os compradores preferiam comprar homens, já outros compradores preferiam mulheres e já outros preferiam crianças ou adolescentes. E isso acabava gerando uma separação de famílias, de grupos étnicos do mesmo grupo. No caso, isso significava que também existia como prática comum a separação por línguas. Para evitar que eles se conhecessem, colocavam geralmente negros de diferentes etnias juntos. E isso impedia a organização deles contra uma possível organização contra os senhores de escravos e assim evitava possíveis rebeliões. Como nós sabemos, a vida dos escravos era uma vida bastante privativa, no sentido de que eles não tinham liberdade, não tinham condições mínimas de sobrevivência, era uma vida de grandes privações. Inicialmente, os escravizados foram destinados ao trabalho agrícola, como foi dito anteriormente, condução de animais e ao trabalho doméstico. No século XVIII, muitos foram destinados também à mineração, principalmente quando começou a enfraquecer a produção de cana-de-açúcar e surgiu na região das Minas Gerais, lá na região sudeste, surgiram as primeiras minas de extração de ouro. Aí justamente boa parte dos escravos da colônia foram destinados para a prática de extração de ouro. Na fase final da escravidão surgiram os escravos de ganho, que eram os cativos que trabalhavam nas cidades prestando serviços como sapateiros, barbeiros, vendedores ambulantes, carregadores, etc. É como se fosse uma espécie de terceirização de atividades. Uma pessoa comprava 2, 3 escravos, ensinava a eles a arte de sapateiros, a arte de barbearia, e se utilizava desses serviços para ganhar dinheiro. Era como se uma pessoa comprasse 2, 3 escravos e vendesse o serviço de carregadores de mercadorias nas cidades. Desenvolvesse também o serviço de vendedores ambulantes, ou seja, os chamados escravos de ganho eram escravos que realizavam atividades para um senhor lucrar com isso. Isso principalmente na fase final, já no período do Império. Mas, inicialmente, a prática de escravidão aqui no território brasileiro foi nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de fumo, depois nas atividades entre as principais atividades econômicas, no caso. Depois foi o uso dos escravos nas minas de ouro e depois nas de diamante. E por último, os negros foram bastante utilizados em atividades econômicas importantes no Brasil, na plantação de café, mas isso já no período que o Brasil já era independente. No período colonial foi basicamente nas plantações de cana-de-açúcar e fumo e nas minas de ouro. Os escravos de ganho pertenciam a um senhor, mas podiam prestar serviços a outros senhores. Eles tinham o direito de ficar com uma parte do pagamento pelos serviços prestados e com isso conseguiam comprar sua própria liberdade, o que se tornou bastante comum, com um trabalho bastante duro, mas durante muito tempo alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade nesse sentido. Eles guardavam uma parte do seu ganho e iam guardando até conseguirem conseguirem dinheiro suficiente para a compra de liberdade. Mas isso já foi na fase final da escravidão, isso já no século XIX. Aqui como mostra aqui nessa gravura, escravos de ganho aqui transitando, vendendo mercadorias ou transportando mercadorias
Era comum, após um dia de trabalho, os escravos serem trancados em senzalas ou porões, principalmente porque, como eles eram mercadorias, eh, tinham que ser protegidos no sentido de que eles não teriam vida fácil para fugirem. Portanto, eles tinham que ser trancafiados em um local depois do dia de trabalho. Geralmente, nas atividades de trabalho, eles eram pastorados, vigiados por capatazes que coibiam a resistência e impediam que eles parassem de realizar suas atividades. Geralmente, o capataz com uma arma, caso o escravo se negasse a trabalhar, este seria açoitado ali mesmo, ia levado para castigos físicos e assim era a vida diária. As senzalas eram prisões que serviam de moradia aos cativos. Era um único espaço aberto e sem privacidade, com um número de homens maior do que o de mulheres. A fuga era difícil, pois só havia uma porta de saída. O que geralmente aconteciam fugas, geralmente eram na área do trabalho. Nas senzalas eram bastante difíceis essas atividades de fuga, só quando existia uma organização muito grande entre os negros e acabavam gerando algumas revoltas, o que de fato ocorreu ao longo do tempo. As condições de vida elas variavam de uma região para outra, mas em geral eles eram submetidos a trabalhos pesados e total desamparo social. Na realidade, eles eram tratados como verdadeiros animais de carga. As jornadas de trabalho dos escravos podiam chegar até as 18 horas de trabalho quase que ininterrupto. Nos engenhos de açúcar, os cativos trabalhavam muitas horas sob o sol e sofriam diversos acidentes provocados pelas ferramentas utilizadas no corte da cana. Nas minas eram obrigados a trabalhar dentro da água por horas e expostos a temperaturas frias no inverno. Por essa razão, muitos morriam de pneumonia, o que era bastante comum. O aumento era muito grande, o aumento de mortalidade, isso após a chegada deles. Então, nesse caso, existia uma mortalidade muito grande no período de transporte da África para cá. Existia um aumento de mortalidade muito grande depois que eles chegavam aqui e começavam suas atividades. Portanto, como eram bastante numerosos e era uma atividade bem simples, bem mais barata, os senhores descartavam, era como se fossem objetos descartáveis. Comprava-se, morriam aos montes, comprava-se mais outros montes e assim ia aumentando aquele ciclo de mortes. Utilizavam o trabalho até praticamente a exaustão completa e quando morriam eles simplesmente era como se fossem descartados como carcaça e comprava-se outro. Era uma situação de puro descarte de vidas humanas. Aqui mais uma vez a gravura aqui como trabalho nas Índias. Aí vamos tratar aqui, embora tenha sido uma vida bastante difícil, mas também não houve de fato uma aceitação pura e simples. Sempre existiram formas de resistência contra a escravidão. Dentre essas formas, como eles sofriam a vida dos escravos, era sofrimento desde a sua captura na África, ao seu transporte para o Brasil ou outras partes do continente americano, e também quando chegavam, não acabava o seu sofrimento. Como foi dito, trabalho que levava a quase que completa exaustão, além dos castigos, como ele vai mostrando aí. Os cativos também sofriam no Brasil diferentes formas de violência urbana. Eles eram amarrados uns aos outros com correntes para não fugir, recebiam castigos físicos se o senhor achasse que estavam trabalhando pouco ou lentamente. Se tentassem fugir ou se rebelar, eram amarrados em pelourinhos ou troncos de árvores e chicoteados, muitas vezes chicoteados até a morte. Amarrados ao tronco, ao sol, sem água, sem comida durante um dia, 2 dias. Os escravizados reagiam e resistiam a essas condições
E as formas de resistência variavam desde a diminuição no ritmo de trabalho, quando não eram vigiados, até a destruição de máquinas ou ferramentas e incêndios nas plantações. Eles praticamente, desde quando vinham para cá, sempre houve resistência, sempre houve tentativas de resistir ao controle, muitas vezes de forma individual e muitas vezes também de forma grupal. Se juntavam grupos e começavam a resistirem contra esse domínio. Muitas vezes resistências mais simples, mas outras vezes acabavam se rebelando, formando verdadeiras revoltas de escravos contra o domínio. Muitos escravizados, em desespero por sua condição, chegavam a cometer suicídio e mulheres a abortar filhos propositalmente, para que eles não nascessem como escravos, que também era uma das formas de resistência. Eram diferentes formas de resistência. Mas uma das principais formas de resistência da população escrava era a fuga. Sempre conseguiam fugir, mas justamente também essa situação de fuga acabou gerando uma outra atividade, que era a existência do chamado capitão do mato. A pessoa que se especializava na captura de negros fugidos. Mas muitas vezes esses escravos que conseguiam fugir, eles acabavam criando os chamados quilombos, que eram comunidades, aldeias, em locais bem afastados e muitas vezes protegidos geograficamente, e digamos assim, eles fugiam e seguiam para essas áreas, os chamados quilombos, que de alguma forma eram núcleos para escravos fugidos. Eles fugiam e se dirigiam a essas áreas e acabavam, muitas vezes, quando fugiam em grupo, eles se fixavam nessas áreas e criavam pequenas comunidades, as chamadas comunidades quilombolas, e que eram centros de resistência. Muitas vezes chegava-se a notícia de que existiam essas comunidades. Quando os escravos fugiam, eles tentavam se dirigir a essas comunidades, onde conseguiriam, de alguma forma, proteção contra o controle dos senhores. Foi bastante comum ao longo de toda a história do Brasil a existência dessas comunidades, desses quilombos, que de alguma forma representavam a resistência contra a escravidão aqui no Brasil. Mas justamente eles eram bastante combatidos pelo governo português, e também na época, quando o Brasil se tornou independente, pelo governo, que enviava tropas militares contra esses quilombos. Mas muitas vezes eles não... muitos deles acabavam sobrevivendo por não representarem tanto perigo, e como muitos eram pequenos, não valia a pena o governo investir na destruição deles, apenas tentavam coibir mais as fugas. Muitas vezes, quando os negros fugiam, eles não conseguiam conseguiam escapar totalmente do encontro pelos capitães do mato. Mas os poucos que conseguiam chegar aos quilombos acabavam fortalecendo essas comunidades. O Quilombo dos Palmares foi o principal deles, que é considerado o mais emblemático do Brasil, porque durou bastante tempo e se tornou, do ponto de vista populacional para a época, se tornou bastante numeroso, muito importante, que acabou se tornando alvo do governo português para evitar que novas fugas ocorressem ou ocorresse ainda mais um fortalecimento desse quilombo. Ele se localizava na Serra da Barriga, entre Pernambuco e Alagoas. Durou cerca de 100 anos e chegou a ter entre 20 e 30 mil quilombolas. Era uma comunidade bastante forte para os padrões da época, e justamente por isso o governo português, juntamente com os senhores de escravos lá da região Nordeste, eles fizeram de tudo para destruir esse mau exemplo que era o Quilombo dos Palmares. As fugas de africanos escravizados e a formação de quilombos marcaram cerca de 300 anos de escravidão no Brasil. Se tornaram bastante comuns desde o início da colonização brasileira, início da prática de escravidão negra. Se formaram essas comunidades quilombolas, e aumentavam-se bastante, ano a ano, formas de resistência contra a escravidão.
Aí, para conseguir recuperar o capital investido e evitar a formação de novos quilombos, no século XIX, os senhores de escravos publicavam as fugas em jornais locais e ofereciam recompensas pela recaptura, como mostra aqui esse anúncio em um jornal, tratando de uma fuga de negros. Aí justamente eram formas de evitar as fugas, e aí, como eu falei, existia uma atividade bastante peculiar na época, que era o capitão do mato, que ele ganhava vida capturando negros fugidos. E justamente ocorria sempre uma grande quantidade de fugas, mas muitos deles eram recapturados. Alguns deles eram mortos nesse processo de captura, mas a intenção era capturar com vida. Mas justamente quando eles eram recapturados, eles sendo reconduzidos ao seu dono, eles lá, chegando na fazenda, eles eram colocados em castigo muitas vezes brutais, que alguns acabavam morrendo nesses castigos, mas porque a intenção dos castigos era mostrar o exemplo, dar o exemplo aos outros, o que de alguma forma acarretava assim uma diminuição de fugas, mas sempre existiram formas de resistência, ou fugindo para quilombos, ou destruindo equipamentos, ou incendiando, ou diminuindo a quantidade de trabalho, de uma forma ou de outra, sempre existiu. Aí justamente, principalmente ao longo do século XIX, senhores de escravos começavam a colocar anúncios da existência de fuga. Como esse anúncio aí que eu vou ler aqui para vocês, o que estava escrito nesse recorte de jornal. Fugiu a Joaquim Bonifácio do Amaral, da cidade de Campinas, um escravo de nome Adão, de idade 40 anos, mais ou menos, estatura regular, tem a mão direita seca e falta, não completa, de um dos seus pés. Fala grossa e feia. Quem o apreender e entregar a seu senhor naquela cidade, ou nesta capital, a Manuel Antônio Bittencourt, receberá a gratificação de seu trabalho, além das despesas que fizer. Eram bastante comuns a existência desses anúncios relatando fugas de negros, que muitas vezes acabavam facilitando a recaptura, porque muitas vezes quando eles eram avistados em determinada comunidade, e logo o pessoal que queria receber uma recompensa procurava as autoridades ou mesmo capturava, dependendo da situação. Por isso que era bastante comum. A resistência à escravidão também se deu por meio de rebeliões. A rebelião mais importante foi a chamada Revolta dos Malês, que ocorreu em Salvador, na Bahia, em 1835. Na ocasião, durante 2 dias inteiros, africanos e afrodescendentes entraram em confronto com guardas e militares. Foi uma situação de revolta popular bastante significativa naquele período, porque sublevou-se a grande quantidade de escravos de lá da cidade de Salvador. Recebeu esse nome de Revolta dos Malês porque eles eram chamados esses escravos, porque na sua maioria eles eram do grupo dos chamados malês. Aí, como eles possuíam as mesmas características étnicas, facilitou a organização entre eles. E simplesmente ela é bastante reconhecida como grande revolta escrava porque de fato ocorreu conflito armado entre os envolvidos, entre os escravos que se rebelaram, e houve derramamento de sangue muito grande porque eles de fato lutaram contra tropas do governo, contra soldados, contra os capitães do mato. Houve de fato uma revolta muito grande para os padrões da época e acabou gerando um certo temor da sociedade em relação a possíveis ondas de rebeliões, o que era bastante comum a existência de rebeliões. Muitas vezes escravos conseguiam iniciar um processo de rebelião em fazendas e simplesmente exterminavam os fazendeiros e suas famílias. Era bastante comum isso em algumas
em alguns grupos em algumas regiões, de revoltas dentro das fazendas que acabavam gerando assim a morte dos seus senhores. Não foi algo incomum e nem de poucos casos, foram muitos ao longo desses vários anos de existência da escravidão. Aí a preservação da cultura de origem também representava uma forma de resistência. Por isso os africanos e seus descendentes tentaram manter práticas religiosas, hábitos, costumes e até a língua de origem como forma de se opor à opressão. É aí que se inicia o chamado processo de miscigenação entre as práticas religiosas dos africanos com a prática religiosa dos europeus, que no caso é do catolicismo. É aí que surgem as religiões africanas misturadas à religião católica. É aí que vai surgir o chamado sincretismo religioso, com as misturas do chamado candomblé africano com práticas religiosas do catolicismo. É dessa época que vai haver uma maior intensificação entre essas trocas culturais, essa miscigenação cultural, que deu origem às religiões de matriz africana que nós conhecemos na atualidade. Lembrando que um dos principais ícones, uma das principais figuras da resistência de escravos negros contra o domínio dos europeus é a figura de Zumbi, que era considerado o importante líder do Quilombo dos Palmares, que foi criado por volta de 1590 na capitania de Pernambuco. Seu principal líder foi Ganga Zumba, que fortaleceu Palmares a criar uma confederação com outros quilombos da região. Após sua morte, o quilombo foi comandado por Zumbi, que passou a história como um grande líder de resistência negra contra os colonizadores portugueses. Sob a liderança de Zumbi, o quilombo resistiu a ataques por décadas. Em 1694, o quilombo foi destruído por tropas militares comandadas pelo paulista Domingos Jorge Velho, que era bastante conhecido na época como bandeirante paulista, que capturava índios para serem transformados em escravos. Isso na região sudeste, nessa época ainda, que a escravidão de índios era permitida. Aí ele foi contratado pelo governo para justamente iniciar o processo de destruição do Quilombo dos Palmares, que representava um grande perigo. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1695, data em que anualmente comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Foi transformado em data comemorativa, há poucos anos atrás, para representar assim o processo de resistência que os africanos empreenderam contra o domínio dos colonizadores portugueses, no caso aqui do Brasil, e principalmente contra a escravidão e os maus tratos que eles começaram a receber quando chegavam aqui no território para serem trabalhadores escravos. Aí é importante nós observarmos a relação desse sistema escravista que influenciou na formação do Brasil. É o que nós vamos ver aí, o Brasil africano. A atuação dos africanos foi essencial para a construção e o estabelecimento de uma cultura brasileira. É um dos 3 povos que, de alguma forma, deu origem à cultura brasileira, juntamente com o branco europeu, com o indígena nativo. O africano, o negro africano, representa a terceira matriz de composição da cultura brasileira. A terceira ponta, um dos 3 povos formadores. E é importante observarmos que, na formação cultural do Brasil, foram os brancos europeus, que eram diferentes origens, os indígenas nativos, que também possuíam diferentes origens, diferentes grupos, e os negros africanos, que da mesma forma também possuíam diferentes grupos. Era um sincretismo, uma junção de 3 culturas, mas que na realidade dentro de cada cultura já existiam várias culturas dentre elas. Os brancos eram diferentes, os índios eram diferentes entre si, os negros da mesma forma. No século XVIII, a produção artística do Barroco Mineiro teve no rol de seus principais artistas herdeiros de cativos como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, autor das mais importantes obras de
pedras-sabão que são encontradas hoje nas cidades mineiras, grande escultor. Chico Rei, Manuel da Costa Taíde, que eram trabalhadores também de escultura, de madeira e de pedra. Antônio de Souza Lobo, mestre capela, todos eles de origem africana, descendentes de ex-escravos. Importantes escritores do nosso país eram mestiços, como Machado de Assis e Lima Barreto, isso já no século XIX para o século XX. Na música popular brasileira do século XX, além de ícones negros, percebemos a influência dos ritmos e gêneros musicais. E até instrumentos musicais de origem africana em artistas como Gilberto Gil, Milton Nascimento, entre tantos outros de origem negra. Na dança, o samba, o carimbó, o maracatu são originados da cultura negra e hoje são atuações que identificam a cultura brasileira. Nosso vocabulário também tem influência africana, diferentes palavras de origem de matriz africana, assim como existem também palavras de matriz indígena ou de matriz europeia. Então, nós temos uma variação muito grande da importância dessa cultura. No caso da cultura negra, a existência de práticas religiosas, práticas artísticas, literárias, a dança, a música, tudo isso influenciada por esses cerca de 300 anos de introdução à força, mas houve a introdução desta cultura diferente na formação do território brasileiro, na formação do povo brasileiro, embora eles tenham vindo para cá de forma obrigada, mas eles foram importantes na formação cultural do nosso povo.